O problema 1, pessoal, que está colocado aí, é um problema real, pessoal, de um torno, que é o torno Imor. Esse torno já é um torno bem antigo, ele foi construído na década de 70, né? Vocês sabem que Imor é o contrário de Home, né? Era a segunda linha de produtos da Home, né? Eram os tornos Imor. E esse problema exatamente é um problema relacionado com um torno Imor, que há um tempo atrás tinha lá no Senai, né? Esse torno, quando eu comecei a dar elementos de máquinas, lá em 96, né? Esse torno tinha lá no Senai, tinha esse torno, né? E o cálculo dele deu bem certinho para aquele torno. Era exatamente a mesma distância entre centros, a mesma potência transmitida, as mesmas rotações e assim por diante, tá? Então, né, nesse torno, né, ele caiu bem certinho, inclusive as mesmas correias que eram usadas naquele torno, agora não tem mais lá no Senai esse torno, lá em Luzerna antigamente, né? Eu acho que já foi substituído por um novo, tá? Mas é um problema real, tá? E aí é um problema que a gente vai ter para selecionar, então, como engenheiros, uma transmissão para uma máquina específica, tá? Então, nesse torno que está lá, que foi desenvolvido aí, né? Se vocês olharem no enunciado do problema, tá? Ele mostra, então, o seguinte, ó. A potência transmitida é 3 HP, tá? Numa rotação de 900 RPM da rotação motora, tá? A distância, a largura da polia aqui não foi usado nesse caso aqui para fazer o projeto, tá? Esse dado LA igual a 65 aqui, vocês ignorem esse dado, largura da polia, tá? E, deixa eu ver se é isso aí. E o C mínimo e o C máximo são as máximas distâncias entre centros que podem estar na máquina. Quer dizer, a gente sabe que para fazer o aperto das polias, nós precisamos mexer a roda motora ou a roda movida, geralmente é a roda motora, que está acoplado com o motor, geralmente ela tem um esticador que permite aumentar a distância entre centros e fazer o aperto da correia e apertar ela em relação às duas polias. A força de tração ali aperta a correia no interior das polias, tá? E essa distância entre centros pode variar entre 600 a 670 milímetros, tá? Então, é o mais próximo que eu posso ter da roda movida e o mais afastado que eu posso ter da roda movida, tá? Então, só a distância entre centros, tá? E no problema de vocês, lá do enunciado do problema, lá na lista de exercícios, que é o exercício 1 da lista de exercícios, lá no Google Sala de Aula, se não estou enganado, lá no exercício, estava dizendo que o motor pode trabalhar em duas rotações. Ele pode trabalhar numa rotação de 1.800 RPM e a outra rotação é 900 RPM, tá? Então, essas duas rotações são as possibilidades que nós temos para a rotação do motor. Se você fizer a ligação estrela, tu tem uma rotação. Se você fizer a ligação triângulo do motor, tu tem outra rotação. Então, o motor elétrico tinha duas velocidades, 1.800 e 900. Tá? E aí, então, o que acontece? Para essas duas velocidades, a potência que pode ser transmitida é 3 HP. Tá? Então, nessa solução que foi dada aqui, a rotação que foi usada foi 900 RPM. Por quê? Porque 900 RPM, mantendo a potência de 3 HP, é a rotação que vai dar maior torque, é a rotação que vai dar mais força sendo transmitida. Então, a gente faz, nesses casos, né, faz o cálculo sempre para menor rotação, que é aquela que vai dar o torque, que vai dar o maior torque, ou seja, as maiores forças transmitidas. Então, por isso que está sendo usado aí 900 RPM. Tá ok? Bom, e aí então vem todo o procedimento de cálculo. Tá? Num primeiro momento, eu vou mais falar do que acompanhar com o mouse, porque ele fica bem pequenininho.
nós temos que selecionar o perfil, então, 3 HP de potência. Só que aqui eu estou com a figura errada aqui, tá, gente? No desenho. Eu tenho aqui embaixo, ó, 1, 2, 3 HP aqui embaixo, certo? E rotação 1900 RPM. Então, se nós colocarmos aqui uma linha em 900 RPM e 3 HP, vocês vão ver que ela vai cair mais ou menos no perfil B aqui, ó. Façam isso depois no exercício de vocês, ó. As linhas aqui não foram ajeitadas aí para poder colocar aqui, ó. Então, essas linhas vermelhas, elas estão posicionadas numa parte do gráfico errada, tá? Eu tenho que selecionar aqui embaixo 900 RPM e 3 HP, mais ou menos aqui, ó. E isso vai dar bem dentro do perfil B, tá? Então, a gente vai fazer a seleção do perfil B, tá? Bom, o que mais? Vamos calcular a relação de transmissão, né? O que nós precisamos, então, de relação de transmissão para as nossas velocidades da roda motora e movida são né, basicamente 2,2, é o que foi dado no problema, tá? A partir disso, então, nós, na lógica sempre, a gente especifica qual que é o diâmetro D1, certo? Geralmente, para cada tipo de perfil, nós temos um diâmetro D1 mínimo para cada tipo de perfil. Se nós pegarmos o perfil A, o diâmetro inicial lá, o D1, eu acho que é bem pequeno, acho que é uns 65 milímetros, e à medida que o perfil vai aumentando, B, C, D, o diâmetro mínimo da polia vai cada vez aumentando. Vai aumentando o tamanho da correia, da polia, né? Vai aumentando o tamanho da correia, e à medida que aumenta o tamanho da correia, ela precisa de uma polia com um diâmetro mínimo cada vez menor, cada vez maior, tá? Então, nesse caso, foi selecionado um diâmetro de 125 milímetros, tá? E se eu preciso, então, da relação de transmissão de 2,2, a nossa roda motora tem que ter 275 milímetros, tá? Então, com polia, a gente pode, né, fazer bem certinho isso e projetar a transmissão para qualquer relação de transmissão que eu tenha, porque não tem dentes, né? Agora, se tivesse que arredondar a transmissão para dentes, como por exemplo lá na transmissão por corrente, já não conseguiria ir, tá? Então, o que a gente faz? Usamos D1 125, D2 265. Fechou, então, a relação de transmissão 2,2 que eu preciso, tá? Então, o D1 sempre a gente tira a partir do menor diâmetro possível nessa tabela aqui, ó. Tá? Olha aqui. Se nós olharmos nessa tabela, então, olhem, para o perfil B, aqui, ó, eu tenho o diâmetro da polia motora. Então, o diâmetro da polia motora, o menor que eu posso usar para o perfil B é 115 milímetros. Depois vem 125 e assim por diante. Eles não colocam menos do que 125, 115, porque aí a dobra da correia, quando ela entra na polia, é muito grande e isso vai provocar problemas na transmissão, né, na correia. Tá? Então, para o perfil B, o menor diâmetro D1 que eu posso utilizar é o 115. Depois vem o 125. Ah, eu posso usar o 120? Pode usar o 120, claro. Né? Pode usar 116 também, pode usar. Só que na tabela foi dado os valores de potência aqui, ó, né, para 115, 125 e assim por diante. Se eu usar um diâmetro de polia motora diferente desse, eu interpolo a tabela e tiro os valores da tabela por interpolação, tá? Ok? Já olhem, o perfil A, que é um perfil menor, o diâmetro mínimo da polia que posso usar é 65 milímetros, ó, tá? Então, posso usar 65, 66, dados tabelados 75, 85. O perfil C, o menor diâmetro D1 é 180. O D, 280 e o E, 460. À medida que eu vou aumentando a potência que eu estou transmitindo, vou aumentando o tamanho da correia e vou aumentando o tamanho mínimo da polia motora. Essa é a regra. Vou voltar aqui em cima então um pouquinho, tá?
Depois de calculado, então, o determinado D1, nós podemos aqui embaixo, então, por essa fórmula aqui, calcular a velocidade da correia. No nosso caso, ela vai operar numa velocidade de 353 metros por minuto. Ok? Tá? Então, está aqui a velocidade a partir do D1 e da rotação. Cálculo do número de correias. O número de correias é determinado pelo HP motor vezes o fator de serviço sobre HP por correia, que é os dados dessa tabela aqui, grandona, vezes o fator de correção do arco de contato. Tá? Então, com a nossa velocidade de 353 metros por minuto, né, e usando uma polia D1 com 0,125, certo? Nós temos aqui, então, que, pela tabelinha aqui, ó, pela tabelona, na realidade, aqui, ó, arredondando aqui, ó, pegando velocidade da correia, 360 metros por minuto. Poderia interpolar aqui os valores, tá? Seria mais ideal, tá? Diâmetro da polia, 125. Vejam que o cruzamento dessas duas linhas deu 1,5. 1,5. Isso quer dizer que, né, a nossa cada correia do perfil B, para essa condição de velocidade e diâmetro de polia, pode transmitir 1,5 HP. Essa é a resposta. Tá? Então, tenho esse valor aqui, e aqui embaixo, então, eu coloquei esse valor para podermos continuar nos cálculos, então. Cada correia perfil B, em 360 metros por minuto e polia de 125 milímetros, pode transmitir 1,5 HP. Tá? Agora, vamos calcular os outros fatores que eu tenho na fórmula. Então, esse HP por correia já tenho, 1,5. A potência motora, aqui em cima na fórmula, 3 HP. Falta calcular o fator de serviço e o fator de correção do arco de contato. Vamos lá para frente, então. Tá? Então, como primeiro momento, vamos calcular o arco de contato. Então, o arco de contato vai ser igual, né, determinado por essa fórmula aqui, ó. D1 é 125, D2 é 235. A distância entre centros é 600 milímetros, tá? Pode variar entre 600 a 670, tá? Acho que era isso, né, no início da solução. Pegando o valor de 600, o arco de contato dá 165 graus, tá? Então, esse é o alfa. Com esse alfa de 165 graus, aqui do ladinho, então, tá? Quando eu estou circulando aqui com o mouse, tá? Nós vamos vir aqui na tabela amarela aqui de baixo, tá? E vamos identificar na primeira linha que está branca aqui, ó, o ponto alfa 165 graus, ó, que corresponde a esse pontinho aqui, ó. 165 graus. Esse aqui, ó. Tá? Para 165 graus, o fator de correção do arco de contato está embaixo, na segunda linha branca que está abaixo, 0,96. Tá? Então, 0,96 é o fator de correção do arco de contato. Tá? Aqui vai ficar, acho que melhorou aqui. Aqui vai ficar bom. Aqui, ó, ficou bom agora. Tá? 0,96. Tá? Então, o nosso fator de correção do arco de contato, então, é 0,96. Ok? Então, determinamos a partir da expressão de cima. Bom, já temos o fator de correção do arco de contato, falta agora o fator de serviço, que é aqui, ó. Tá? Então, no nosso caso, a nossa máquina motora é um desses tipos de motores aqui, ó. Motor elétrico, e se não me engano é esse aqui, ó. É um desses motores aqui, ó, tá? Por essa condição de ser um motor com possibilidade de ligação estrela-triângulo, né? Ele é um motor elétrico, na verdade não é monofásico, é trifásico, né? Que está operando nessa linha aqui. Na realidade, é um desses carinhas aqui, tá? Então, é um desses aí, tá?
ok? E aí, então, a nossa máquina conduzida é uma máquina operatriz pequena. Um torno aí de 3CV é uma máquina operatriz, uma máquina ferramenta pequena. O que nos dá, então, o fator de correção, né, o fator de serviço, né, de 1.1. Tá? Então, esse vai ser o nosso fator de serviço para esse problema aqui. Fechou? 1.1. Anotando aqui, então, 1.1, vamos fazer os cálculos que vem pela frente, então. Tá? Na sequência, então, vamos calcular com tudo isso, então, o número de correias. É isso que eu quero calcular, o número de correias. Então, ó, HP motor, 3 HP, a potência motora transmitida. Tá? 3 HP. Não sei se alguém está pedindo alguma coisa aqui, deixa eu ver. O nosso fator de serviço, 1.1, fator de serviço. HP por correia, 1.5. E o fator de correção do arco de contato é 0,96. Então, fator de correção do arco de contato. Com isso, colocando nessa expressão, nós tiramos que o número de correias que eu preciso é 2,29. Né? Eu preciso de 2 correias, 29, para poder transmitir os 3 HP sob aquelas condições, então, de fator de serviço e correção do arco de contato. Tá? Então, eu preciso mais do que 2 para transmitir o movimento. No caso, né, no caso de uma correia, sempre o que nós vamos fazer sempre é arredondar para mais. Né? Então, na nossa decisão aqui, né, acabei não colocando, nós vamos utilizar aqui, na realidade, 3 correias. Temos que utilizar 3 correias para resolver, então, o nosso problema. Tá? Então, vão ser necessários 3 correias com perfil B. Já temos essa informação. 3 correias, perfil B. Certo? Agora vem a próxima etapa. Qual é o comprimento dessa correia? Tá? Eu preciso 3 correias B. Então, no segundo momento, nós temos que determinar o comprimento da correia. Tá? E o comprimento da correia, então, ele é determinado por essa fórmula aqui. Ó, né? Se nós olharmos aqui, ó, essa fórmula aqui é a fórmula que define, então, o comprimento da correia. Tá? O comprimento da correia, pessoal, para nós calcularmos qual a correia necessária, nós precisamos fazer o cálculo, então, para as duas distâncias permissíveis. A mínima, ó, aqui ó, tem a mínima, e aqui, então, tem a máxima. Eu tenho que fazer 2 cálculos. Qual que é o C mínimo? Lá no início. O C mínimo é 600 milímetros, a mínima distância, e o C máximo 670. Tá? Então, nós vamos pegar aquela expressão e fazer 2 cálculos. Nesta posição aqui, ó, nós vamos fazer, né, nessa posição aqui, nós vamos fazer o cálculo de uma vez, levando em conta o C mínimo, 600 milímetros. E se nós fizermos pelo C mínimo, né, o resultado que nós vamos obter é o L mínimo de 1976. Não, está ao contrário aqui. Ao contrário, só trocado aqui, ó. O L mínimo vai dar 1837, está trocado aqui, ó, essa informação aqui do L, ó, tá? Essa informação que está trocada. Nós vamos ter, então, um L mínimo aqui, ó. Aqui é um L mínimo, esse aqui é um L mínimo de 1837. E se nós usarmos aqui no valor do C, aqui, ó, o valor de 670, nós vamos encontrar aqui o L máximo, então, aqui é o L máximo. Ok? Então, vejam que nós encontramos uma faixa. Entre o L mínimo e o L máximo, aqui, então, entre esses 2 valores, eu quero saber quais são as possibilidades de correias que nós temos entre esses 2 valores. E aí, então, a partir de agora, nós vamos consultar o fabricante da correia, daquele fabricante que nós vamos comprar a correia, e vamos verificar se são os comprimentos
que ele tem disponível, ou seja, aqueles comprimentos que ele fabrica, tá? Talvez tenha um fabricante que tenha poucas correias que são fabricadas por ele, talvez tenha fabricantes que tenham muitas correias fabricadas por eles, muitos tamanhos diferentes. Então depende do tamanho do fabricante também, né? Quanto que ele é no mercado, tá? Então, se eu olhar no perfil B aqui, ó, essa aqui é uma tabela de um fabricante. Então, esse fabricante, ó, que é o fabricante, que não existe mais esse fabricante, tá? Esse fabricante é o... esqueci o nome dele agora, tá? Esse fabricante aqui não existe mais. É uma tabela que tem lá do prontuário técnico, do projetista de máquinas, né? Mas esse fabricante não existe mais, tá? Não lembro mais o nome dele, tá? Mas se eu olhar aqui, então, no perfil B, né, vejam que ele coloca aqui nessa coluna aqui, ó, todos os comprimentos que ele tem disponível, que ele fabrica. Ó, nessa coluna aqui, ele fornece todos os comprimentos disponibilizados pelo esse fabricante. Então vejam que entre 1837, que é o L mínimo, e 1936, que é o L máximo, vamos ver aqui, ó, entre 1837, tá, e 1976, ó, eu fico entre esses dois valores aqui, ó, aqui e aqui, ó, tá? Ó, B81, 2089 de comprimento, e a B668, 1759. Então, a B68 e a B81 tá fora dessa faixa, tá? Tá fora dessa faixa aqui, ó, tá? Não tá mais dentro dessa faixa aqui, ok? Então, elas não podem ser usadas. A única correia que pode ser usada, tá? É, na realidade, aqui, ó, a B75, ó, que tem um comprimento de 1937 milímetros. Então, é a única correia. Então, para esse fabricante, a B75 é a correia que eu tenho que usar. Ela tem um comprimento de 1937 milímetros. Tá? Pode ser que eu vou consultar um outro fabricante e além da B68 aqui, ó, ele tenha a B69, possa ter a B70, possa ter a B71, a B72, 73, 74, tá? E pode ser que uma dessas também dê na nossa solução, tá? Então, temos que verificar isso de acordo com o fabricante. Nesse aqui, somente há a possibilidade de usarmos a B75, tá? Mas vamos supor, dentro dessa faixa que eu tenho aqui em cima, né? Dentro dessa faixa, imagine que também, dentro dessa faixa, imagine que também deu aqui a B81, tá? Ó, se a B81 está dentro dessa faixa, eu também coloco na minha especificação do meu projeto que também pode ser usada a B81. Quando nós vamos fazer o manual de manutenção do equipamento, tá? Nós podemos vender o nosso equipamento com a B75, tá? Mas nós podemos colocar também no manual de manutenção e operação que caso não tenha a B75, o cliente também pode usar a B81, tá? Então ele vai ter mais uma opção, né, para ser usado no caso de uma manutenção, né? Se ele usar a B81, essa B81, quando eu esticar as correias, tracionar a motora contra a movida, né? A polia motora contra a movida, ela vai se ajustar perfeitamente na distância entre centros de 600 a 670 milímetros, tá? Então, isso é um fator que tem que observar, então, no nosso projeto, tá? E aí, então, ficamos definidos, então, que precisaremos, para essa transmissão, né, de 3 correias B, 75. Aqui está difícil de fazer aqui, né? 3 correias B75, tá? Então, esse é o nosso, né, a nossa solução, então, para este problema aí, então, tá? 3 correias B, né? Deixa eu fechar aqui. 3 correias B75. Como eu falei, pode ser que em outro fabricante, né, nós tenhamos
a seleção de uma correia diferente, tá? Mas esse, então, é o processo de cálculo, então, deste exercício aqui. É uma seleção, então, de acordo, né, com uma necessidade de potência, né, e distância entre centros que eu preciso no meu projeto, tá? Aqui também tem coloquei aqui embaixo um cálculo, tá? Que geralmente eu apresento para vocês, tá? Lá na aula teórica, para calcular esse ângulo gama aqui, ó. Esse ângulo gama aqui, quando nós estamos trabalhando com eixos e árvores, ele é um ângulo importante para a gente poder decompor as forças que agem na transmissão por correia, tá? Então, existem dois métodos que são usados para calcular esse ângulo gama, tá? Uma vez eu apresentava esse método aqui, ó. Somente esse método aqui, tá? Esse que está aqui, ó. Tá? Esse aqui. Mas daí, um dia, um aluno me fez uma pergunta, né? Que realmente tinha fundamento, né? Na realidade, esse método é uma aproximação, na realidade, né? É um resultado aproximado, tá? Então, para calcular esse ângulo gama, esse método aqui supõe o quê? Que a gente defina entre a polia movida e a polia motora, nós temos a distância entre centros C das duas polias, e temos então essa distância, né? Ó, entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto, eu tenho a distância. Então, tenho o comprimento C. E esse comprimento C equivale exatamente a essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha ali corresponde à distância C, certo? Bom, nesse método, para calcular, então, esse ângulo aí, é o ângulo de inclinação da correia, eu levo em consideração essa distância C e levo em consideração aqui, ó, esse cateto que forma aqui um triângulo. Ó. Isso aqui é a hipotenusa de um triângulo, isso aqui é o cateto, que é o cateto oposto. Desculpe, o cateto adjacente desse ângulo gama aqui, é o ângulo gama, cateto oposto. Cateto adjacente, e esse aqui é o cateto oposto, então, desse triângulo. Tá? Então, o que acontece? Esse cateto oposto, se nós olharmos, ele é igual ao raio R2 da polia movida, menos o raio R1, ó, da polia motora. Tá? Esse raio que eu tenho aqui, ó, se eu fizer o R2 menos R1, vou obter essa informação aí, ó, esse cateto. E vejo, então, que formou um triângulo retângulo. Ó. A dimensão C, que é essa aqui, o cateto, essa dimensão que é o R2 menos R1, e a hipotenusa do triângulo que eu não conheço. Mas eu sei que aqui está o ângulo gama. Tá? Então, se nós aplicarmos a tangente do ângulo gama, conheço o cateto oposto e o cateto adjacente, tangente de gama é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. R2 menos R1 sobre C, 75 sobre 600, tangente de gama 0,125, arco tangente de gama de 125 é 7,12 graus. Tá? 7,12 graus. Então, geralmente, a gente calcula esse ângulo gama a partir deste procedimento que é o caso 1, então, ó. E é aquele caso que eu sempre ensinava para todo mundo. E continuo dizendo, ó, esse é o caso mais fácil de fazer o cálculo, caso 1, tá? Mas, pensando do ponto de vista físico, a correta de calcular é o caso 2, tá? É o caso 2. Por quê? A correia, ela está tangenciando os raios nesse ponto aqui, ó. Então, ó, ela tangencia aqui e aqui, ó. Opa, aqui, ó. Vejam que o que diferencia essa posição da outra aqui, ó, é que aqui eu considerei 90 graus aqui embaixo, lá na distância C, ó. Mas na prática, agora, né, o que nós temos é que, né, agora não posso atender o telefone. Desculpe aqui, né? Na prática, o que nós temos, né, é um triângulo formado por essas dimensões aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho, novamente, o C, distância entre centros,
tá? Aqui eu vou ter agora uma nova linha, que é essa linha aqui, ó, tá? E aqui eu vou ter agora o R2 menos R1, certo? Então vejam que agora formou um triângulo diferente. Antes aqui, ó, o 90 graus estava aqui, ó. Aqui estava 90 graus, ó. Aqui, ó. Aqui estava 90 graus. Agora, o 90 graus está aqui, ó, do triângulo. Entre essas duas linhas do triângulo, tá? Então, isso aqui passou, a distância C passou a ser a hipotenusa do triângulo, enquanto eu tenho os outros dois catetos agora, tá? E aí, o correto, então, é usar o seno de gama para fazer o cálculo, então. Ó, seno de gama, agora está aqui o gama, né? Está aqui o gama, é igual a cateto oposto, que é esse aqui, né? Dividido pela hipotenusa, que é o C. A hipotenusa é o C. Se eu fizer, então, agora 75 dividido por 600, só que aplicar o seno, nós vamos obter o gama 7,18 graus. Tá? Vejam que pelo caso 2 eu obtive 7,18, pelo caso 1, 7,12. Tá? O caso 1, então, é uma aproximação, tá? E o caso 2 seria o cálculo exato que eu faria para o nosso gama. Tá? E entre um e outro, né, em termos de engenharia mecânica, 7,12 e 7,18 é uma variação quase que desprezível para este cálculo, tá? Para essa situação. Então, tanto faz a gente usar o caso 1 ou o caso 2 para fazer o cálculo, tá? Desse ângulo gama, praticamente o erro entre eles vai ser bem pequeno, tá? Às vezes, então, é mais fácil usar esse método aqui, o caso 1, tá? Do que o caso 2. Mas fica aí os dois cálculos disponíveis, então, para vocês efetivamente fazerem e calcularem esse ângulo gama, que vai ser importante para vocês determinarem lá em eixos e árvores, pegar as forças que agem na transmissão e decompor ela no eixo horizontal e no eixo vertical, nos dois eixos x e y, para calcular, então, o tamanho do eixo, por exemplo. Fazer os diagramas de momento fletor horizontal, momento fletor vertical, momento fletor resultante, e aí obter, então, o cálculo do eixo especificamente. Tá? Então, qualquer um dos dois métodos que vocês usarem, praticamente vai dar o mesmo resultado. Tá? E aí, então, depois, então, quando o aluno me perguntei, comecei a apresentar, então, esses dois casos, né, para mostrar que tem uma diferença realmente entre os dois, mas é muito pequena. Tá? Então, isso, pessoal, mais ou menos corresponde, então, a esse exercício 1, tá? Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui no exercício 1, tá? E fizessem depois alguma consideração, se for necessária comigo aí,